uma vez mais com a paz do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 ao 6. Esse é o texto que serve de base à nossa palavra nessa noite, falando sobre o conhecimento da glória de Cristo. Temos um texto, meus irmãos, do capítulo 4, segundo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto e diante de uma situação difícil, porque Paulo estava diante das acusações dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam questionando a validade da mensagem do apóstolo Paulo. E diante desse questionamento, meus irmãos, eles questionavam porque a mensagem de Paulo era uma mensagem, meus irmãos, que tinha a rejeição do povo judeu. Não havia muita aceitação. E diante disso, Paulo, ele se levanta como um arauto e não se cala, como um grande apóstolo, alguém que vai defender o evangelho. E ele vai nos mostrar nesse texto, meus irmãos, principalmente a pureza do evangelho e a integridade da mensagem do evangelho. É por isso que eu quis falar nessa noite sobre esse conhecimento da glória de Deus, conhecimento da glória do Cristo, que é o versículo de número 6 na versão King James. Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, que o coração do homem, ele necessita dessa pureza da mensagem do evangelho. Somente a mensagem do evangelho tem poder de transformar a vida do homem. Então, Paulo, como é que ele vai defender o evangelho? Você vai acompanhar na sua Bíblia os versículos 1 e 2, quando ele vai dizer assim: portanto, vendo que este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Paulo, ele faz uma declaração onde ele recebeu essa mensagem do evangelho através do pacto da nova aliança. E quando ele recebe a mensagem do pacto, através do pacto da nova aliança, a mensagem, ele vai usar a expressão misericórdia de Deus, dando a entender, meus irmãos, que ele não recebeu a mensagem do evangelho por predileções divinas, ou porque ele tinha alguma coisa aparente, ou porque ele tinha alguma capacidade. Não, é pela misericórdia divina, é pela misericórdia de Deus que ele recebe o evangelho. E por isso que ele vai trazer a mensagem aos irmãos: olha, nós recebemos pela misericórdia, tendo recebido pela misericórdia. Aí ele vai acrescentar: não desfalecemos, não desanimamos. Ele não desanimou. Ao passo que ele traz essa mensagem, ele traz também uma mensagem de consolo ao povo que estava ouvindo, recebendo essa mensagem, que não era motivo para desanimar. Nós recebemos pela misericórdia, pela graça de Deus, então não podemos desanimar, porque este ministério, ele foi dado segundo a misericórdia divina. Queridos irmãos, Paulo, ele vai mostrar essa grande verdade. O evangelho chegou até nós por causa da misericórdia, por causa da graça de Deus. Não é porque você tinha ou eu, não é porque nós tínhamos alguma coisa, não é por causa das boas obras.
Eu acho que já usei muito essa expressão, mas vale a pena nós salientarmos novamente. Às vezes a gente escuta alguém dizer assim: não, fulano, ele não fuma, ele não bebe, ele não rouba, ele é honesto, ele é isso. É quase um crente. Mas isso, dentro do contexto do Evangelho, irmãos, significa quase salvo, porém fatalmente perdido, porque não existe quase salvo. Porque a salvação não é pelas boas obras, a salvação é pela graça de Deus. Mas pastor, quer dizer que quando eu oro, eu não estou atraindo a salvação? Não. Quando você está orando, você tem isso como consequência da obra de Deus na sua vida. Quando você está buscando, é uma obra de Deus, é consequência dessa obra de Deus. Mas tudo na vida do crente é a graça dele, a misericórdia. Se você está aqui hoje, é a misericórdia. Se você já louvou hoje, é a misericórdia. Se você está respirando, é a misericórdia. Se chegou um prato de comida sobre a sua mesa, é a misericórdia. Se o evangelho está sobre a sua vida, é a misericórdia. Se você prega e alcança alguém, não é eu, não é você, não somos nós, é a graça e a misericórdia de Deus que está sobre as nossas vidas. E é isso que Paulo está dizendo, meus irmãos. Ele está dizendo que recebeu a mensagem, tendo recebido o ministério da nova aliança pela misericórdia de Deus. Foi pelo pacto da nova aliança que chegou. Oh, irmãos, na minha vida, como eu me lembro desse dia. Há anos atrás, eu não era nada como ainda não sou. Mas o ministério da nova aliança veio sobre a minha vida pela sua infinita misericórdia. E eu me lembro, irmãos, que quando o ministério do evangelho chegou através da nova aliança, logo, meus irmãos, começou um grande avivamento no meio da juventude daquela congregação, que hoje é conhecida como Monte Sinai 1, mas na época era o São Cristóvão. Depois veio o São Cristóvão 2, ela ficou conhecida como São Cristóvão 1. E depois mudou o nome para nomes bíblicos, Monte Sinai. E eu me lembro, meus irmãos, que essa misericórdia alcançou tanto o meu coração, o coração de Paulo e de tantos outros jovens, que isso, meus irmãos, já estava no coração de Deus. Deus começou a trabalhar, a salvar outros jovens. E eu me lembro quando um irmão, um obreiro da congregação, um presbítero muito antigo, presbítero Eutalias, ele hoje já dorme no Senhor, porque ele na época já muito debilitado, fazia hemodiálise. Ele disse numa oração que lembra quando Deus, ele orava ao Senhor e dizia: Senhor, enche essa igreja de jovem, enche essa congregação. E ele disse que numa madrugada orando, ele teve uma visão do céu, que vinha uma multidão de jovens entrando na igreja e desejando servir a Jesus, meus irmãos. E isso se cumpriu naquela época, aleluia. Naquele mesmo ano daquela visão do céu, aquela igreja, meus irmãos, chegou a mais de 60 jovens para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso, meus irmãos, é o quê? É a misericórdia do pacto da nova aliança, aleluia. Paulo também vai nos ensinar uma outra coisa preciosa. Ele vai dizer no verso 2: mas tendo renunciado às coisas escondidas, por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. O que Paulo está nos ensinando? Ele está nos ensinando, meus irmãos, que ele não se utilizou de subterfúgios, de métodos humanos, de manipulações vergonhosas. Pelo contrário, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a palavra dele não chegou através de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas essa palavra chegou em demonstração do Espírito e de poder. Paulo não usou esses artifícios. Ele não usou, meus irmãos, desses esquemas obscuros, manipulando. Ele, pelo contrário, ele vai dizer: rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam.
A gente, meus irmãos, visualiza nesses dias de hoje tantas pessoas envergonhando o Evangelho, tantos líderes envergonhando o Evangelho. Agora, recente, eu em casa com Paulo, e a gente estava assistindo um documentário sobre o avivamento da Rua Azusa, e às vezes quando termina o vídeo, aí na televisão vem aquela reprodução automática, né? Aí entrou aqueles canais de fofoca gospel, enquanto eu estava resolvendo uma coisa e ela outra, e ficou rodando lá, e daqui a pouco aquele apresentador, ele dizendo, meus irmãos, falando do escândalo que estava acontecendo numa igreja de outro estado, aonde o líder, ele trocou a chave Pix da igreja, aonde os irmãos dizimavam e ofertavam e iam para a igreja, e sem avisar nada colocou a chave Pix dele, e os irmãos foram ofertando, foram dizimando e não percebia, até que um percebeu, e colocou isso, irmãos, colocou a boca no mundo e começou a divulgar isso, e foi um escândalo terrível naquela igreja. Eu quero dizer para os irmãos que nem todo líder é vergonhoso, meus irmãos, desse jeito. Todo líder, meus irmãos, tem suas falhas humanas, mas tem que haver pelo menos um esforço para seguir os princípios do Evangelho. Mas o que Paulo está dizendo é que ele se refere a essas coisas que por vergonhosas se ocultam, são os métodos humanos que são implantados. Tem pessoas, meus irmãos, pregadores, mestres, que implantam os seus métodos, seus esquemas, para buscar o sucesso fácil. Eles olham para um rebanho como se fosse uma empresa, como se fosse uma oportunidade do lucro fácil. E não é desta forma, porque todo homem de Deus, irmãos, todo santo homem de Deus, que tem uma chamada de Deus, que ele olha para o rebanho, meus irmãos, com muito temor e tremor, sabendo que um dia dará conta diante de Deus daquilo que foi lhe entregue. Paulo faz essa defesa do Evangelho. Ele defende o Evangelho, meus irmãos, dizendo que ele não usou desses artifícios, ele não usou desses métodos, ele não agiu de forma obscura. É como foi pregado um dia desses pelo meu amigo pastor Gilmar. Ele não usou o ministério para dar carteirada, ele não usou desses esquemas, ele não usou da autoridade dele, meus irmãos, para se impor, para dizer que era alguma coisa, não. Ele não usou de palavras persuasivas, ele não usou da sua retórica, da sua oratória, para chamar a atenção dos irmãos para si, não. A Bíblia diz, meus irmãos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 4, que a pregação dele consistiu em demonstração do Espírito e de poder. Olha o que é que ele vai dizer, vamos ler juntos, irmãos, 1, 2, 3, e meu discurso... mas em demonstração do Espírito e de poder. É isso que os irmãos vêm ouvir na casa de Deus, irmãos. É a palavra do Senhor. É esta palavra que transforma, que modifica as nossas vidas. E nós precisamos a cada dia ter zelo. Quando eu falo nós, não me refiro só a mim. Eu me refiro aos obreiros, a todos nós. Zelo pela palavra do Senhor em nossas vidas. Mas, irmãos, a palavra de Deus para Paulo era algo inegociável. Era tão inegociável que o próprio Paulo, ele vai dizer o seguinte: ou mesmo que nós, olha, falando dele, ou anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, que seja anátema, que seja maldito. Paulo estava dizendo assim: se eu pregar outra coisa do que eu já ensinei para vocês, que eu seja amaldiçoado.
Vocês já pararam para pensar, irmãos, que o apóstolo Paulo ele olhava para a integridade da palavra como algo muito firme, como a essência do seu ministério? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é luz. E a luz da verdade, ela não precisa de fumaça. Eu anotei uma frase do Spurgeon que ele vai dizer assim: se o Espírito Santo pudesse fazer a sua obra através de invenções humanas, ele não teria vindo. A sua vinda torna as invenções humanas desnecessárias. O Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, ele veio para fazer a sua obra aqui na terra. Ele não precisa inventar nada. Pastor, o senhor não vai inventar algo? Não, nós só precisamos da palavra. Um dia desse alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor já estava sabendo, tem uma igreja por aí que não tem o carnaval, aí inventaram o espirival. A festa da carne, aí inventaram a festa do espírito. E como é esse negócio, irmão? Rapaz, é luz, é não sei o que, é tanta coisa. Irmão, isso é invenção. A luz do Evangelho não precisa de fumaça. Irmão, vocês já repararam quando a gente está num culto a Deus, que quando a presença de Deus vem, a vontade que a gente tem, Senhor, que esse culto não se acabe, que o pastor não dê a bênção apostólica, a gente esquece a pizza depois do culto, a gente esquece a fome, porque a presença do Evangelho, através da palavra, é tudo que nós precisamos para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Paulo também vai nos mostrar, meus irmãos, está no verso 2, não andando com astúcia, nem adulterando, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. O que Paulo está dizendo? Eu fui fiel ao Evangelho. Eu fui fiel à doutrina. Ele vai dizer que não andou com astúcia, nem manipulando. Esse manipular, no grego, ele significa a mesma palavra quando um cônjuge transgride o matrimônio, adultério. Paulo está dizendo assim: nós não andamos adulterando a palavra. É isso que Paulo está dizendo. Nós não andamos com manipulação. Ele foi fiel à palavra, irmão. A gente tem que ser fiel à pregação do Evangelho. O Evangelho a gente não precisa misturar com ciências humanas. As ciências humanas a gente pode até ter pequenas citações, mas o povo de Deus vem ouvir o Evangelho, sem mistura, sem filosofia, sem interesses pessoais, sem manifestação de espectro político. A pior coisa que a igreja fez nestes últimos dias, quando eu falo a igreja, eu não me refiro a nós especificamente, a igreja de uma forma geral, foi ter misturado o Evangelho com espectros políticos. A igreja não precisa destas coisas, meus irmãos. A igreja precisa ser fiel à doutrina, ser fiel à palavra. Aí nós vamos ver a manifestação do poder, aí nós vamos ver batismo com o Espírito Santo, aí nós vamos ver paralítico andando, nós vamos ver cura. E nós precisamos, meus irmãos, falar com o apóstolo Paulo, não andando com astúcia, não adulterando a palavra. O Evangelho é puro e nós temos que anunciar a pureza do Evangelho através da pregação. O Parker vai dizer que a única pregação que Deus abençoa é a pregação que manifesta a verdade de Deus em fidelidade ao texto. Tem gente pregando historinha achando que é a pregação do Evangelho. Um dia, eu acho que já falei isso aqui há alguns anos atrás, quando eu era jovem, eu e Paula, a irmã dela namorava um rapaz que se converteu ao Evangelho, e disseram assim: rapaz, vamos lá na campanha de oração lá, que o negócio lá é poderoso. Irmão, quando a gente chegou lá, pense num negócio atribulado, irmão. Não tinha pregação. Um culto que se falava mais o nome de Satanás do que o nome de Jesus não é culto a Deus, irmão.
Um culto onde a gente celebra Deus, onde a gente fala Jesus, irmão. Se o inimigo se manifestar, ele vai ter que sair, vai cair por terra, porque a glória de Deus é maior do que a presença dele. Mas pensa no negócio atribulado. Era Satanás, era isso, era aquilo. E eu já falei isso aqui uma vez. E para encerrar a campanha de oração, aí o irmão ainda disse assim: e para terminar nós vamos derrotar o diabo. Aí pegou um martelão bem grande, irmão. Aí quebrou as imagens, quebrou aquelas imagens que estão em vários locais religiosos, para a gente não expressar aqui publicamente ao vivo. Meus irmãos, a única pregação que Deus abençoa é a pregação que manifesta a verdade de Deus em fidelidade ao texto. Você pode até chegar desanimado, triste. Às vezes Deus nem se manifesta como se fosse um culto de avivamento. Mas quando você vem, que ouve a verdade do Evangelho, você sai com seu coração abençoado, cheio de Deus, porque você ouviu a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, que a palavra de Deus que você está recebendo, não só através da minha vida, mas de tantos homens de Deus que por aqui já passaram, tantos homens de Deus que estão aqui no altar e pregam também o Evangelho, é a palavra de Deus que ela não é utilizada com astúcia, é a palavra de Deus que não foi adulterada, manipulada, é a palavra fiel à doutrina, a palavra fiel ao Evangelho, é a essência do Evangelho que fortalece a vida de cada um de nós. Você diz glória a Deus? É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, a motivação dele não era agradar homens, era agradar a Deus. Essa era a motivação do apóstolo Paulo. E quando nós olhamos isso, eu vou pedir para abrir em 1 Tessalonicenses 2 e 4, onde ele vai falar sobre essa transparência da palavra. Olha o que ele diz: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Olha o que Paulo está dizendo. Não como para agradar os homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Paulo tem ciência do Evangelho que foi confiado à vida dele, e agora ele está dizendo o seguinte: olha, falamos, ou assim falamos, após o Evangelho ser confiado a nós, não como para agradar os homens, mas a Deus, quem prova os corações. Sabe qual é o segredo do ministério eficiente, irmão? Não é o sucesso aparente, mas é a fidelidade em que você, irmã, em que você, obreiro, em que você, jovem, em que você, senhora, em que nós cumprimos aquilo que nos foi confiado por Deus. E aqui vai uma pergunta: será que nós estamos sendo fiel àquilo que foi confiado por Deus? Tem hora, irmãos, que a gente estranha umas coisas no meio do povo de Deus. Tem hora que a gente vai procurar fulano. Rapaz, cadê fulano? O senhor não sabia não, pastor? Ele já entregou. Entregou para quem? Fulano já desistiu. Seja fiel ao que te foi confiado. Eu acho que eu ouvi uns glória a Deus. Seja fiel ao que te foi confiado. Irmão, não existe esse negócio de que fecharam as portas para mim, fulano atrapalhou meu ministério. Irmão, se eu for contar aqui a história de que eu acho que já atrapalhou quando eu era jovem, até o burro chora. Irmão, não existe isso. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que se Deus te confiou ficar na portaria da igreja, faça isso com alegria para a glória de Deus. Se Deus te confiou trabalhar com as crianças da igreja, faça isso para a glória de Deus. Se Deus te confiou o aconselhamento, a visitação, o trabalho do ministério, seja qual for o trabalho, você não está fazendo para agradar o pastor Demétrio, você não está fazendo para agradar o pastor Antônio José, você não está fazendo para agradar nenhum homem,
Você está fazendo para agradar a Deus, e você está fazendo para ser aprovado por Deus. Olha o que Paulo está dizendo: mas como fomos aprovados pelo pastor. É assim que diz, irmão? É assim que diz, meus irmãos? Paulo está dizendo: como fomos aprovados de Deus para que nos fosse confiado. Irmão, quando algo é confiado a nós, talvez vocês não saibam disso, mas algo só é confiado a nós quando nós já passamos em alguns requisitos em que havia a possibilidade de ser reprovado, e você foi aprovado, não pelo homem, mas por Deus. Porque é assim que a Bíblia orienta. Os diáconos, eles sejam provados, diz a palavra. É por isso que Paulo vai dizer para não impor as mãos precipitadamente. Paulo está falando de separação de obreiros, mas eu vou ampliar o princípio. Paulo também está falando na separação de pessoas para receber um determinado ofício, ou ministério, ou trabalho na obra de Deus. Será que estamos sendo aprovados nas pequenas coisas? É isso que Paulo está dizendo, irmão. Ele tinha ciência. O evangelho que nos foi confiado. Assim falamos, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus, que prova os nossos corações. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: há um Deus, diga, há um Deus que prova os corações. Você sabia, irmão, que Deus prova até o coração? Tem gente que acha que Deus prova só a gente, mas Deus, ele prova o coração. Em algumas vezes a palavra de Deus vai falar sobre a verdade do íntimo. Deus conhece as intenções do coração. E quando eu falo isso, irmão, eu não estou falando daquele jeito meio abrupto, que algumas vezes as pessoas, às vezes quando a gente está exortando alguém, aí uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, misericórdia, Deus conhece o meu coração. E Ele conhece mesmo. Ele sabe que às vezes tem que arrancar uma mentira de dentro. Ele sabe que às vezes tem que arrancar uma mágoa de dentro. Ele sabe que às vezes tem que arrancar uma murmuração de dentro. Ele sabe que às vezes tem que arrancar alguma coisa. Hoje é cuide de doutrina, irmão. Ele sabe que tem que arrancar alguma coisa. Ele conhece o nosso coração. E quando eu falo nosso, Ele conhece o meu também. Ele sabe o quanto Ele precisa trabalhar na minha vida, na vida dos meus queridos amigos obreiros, senhoras, jovens e todos nós que aqui estamos. Mas, irmãos, o bom é que esse conhecimento da glória do Evangelho, quando nós chegamos até Ele, Ele faz esse trabalho nas nossas vidas, quando assim nós abrimos o nosso coração. Quem diz glória a Deus? Segundo lugar, olha o que diz o verso 3. Mas se o nosso Evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é pura, sim ou não? Só que aqui tem dois contrastes. Só que aqui tem duas vertentes. Aqui existe a vertente daqueles que não conseguem reconhecer a pureza do Evangelho. Normalmente as pessoas que estão lá fora no mundo, é aquela pessoa que você prega, que não é crente, que às vezes está afastada, e você prega a pureza do Evangelho, mas a verdade está encoberta. Elas estão no caminho da perdição e não conseguem enxergar essa verdade. Tem gente assim, às vezes, irmãos, dentro da nossa própria família, da nossa casa, que não é crente. Você prega, às vezes a pessoa até chora, mas parece que essa pureza, ela está encoberta para ela. E muitas das vezes, meus irmãos, nós pregamos também a palavra de Deus para outras pessoas, e essas pessoas conseguem reconhecer a glória do Cristo, a verdade de Deus. Pastor, o problema está no pregador, e eu vou dizer, não está.
É claro que o pregador ele tem que ter o mínimo de preparo, de consagração com a sua vida, ele tem que ser um homem de Deus, ela tem que ser uma mulher de Deus, tudo isso como consequência da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, muitas das vezes, meus irmãos, o ouvinte não quer abrir o coração para a verdade do Evangelho. É como na parábola do semeador, a semente caiu em solo fértil, mas teve semente que caiu em outros terrenos, que a semente não conseguiu maturar dentro da sua totalidade ou plenamente. A incredulidade. Muitos ouvem o Evangelho, mas se recusam a crer no Evangelho. Jesus uma certa vez disse: porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Parece uma incapacidade no coração de experimentar a regeneração. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que quando você começar a pregar o Evangelho de Jesus aos seus amigos, aos seus irmãos, aqueles que estão distantes, o Senhor vai fazer coisa gloriosa através da pregação do Evangelho da sua vida. O Senhor vai converter aquela vida que está afastada há tantos anos, há tanto tempo. E eu estou falando a todos os crentes que aqui estão, porque para nós que somos crentes, para você que está aqui sentado, a pureza do Evangelho se revelou. É como um diamante que brilhou para nós, irmão. E eu não sei se os mais antigos vão lembrar, é aquela coisa do primeiro amor, aquela alegria, a alegria de estar nele, a alegria do Evangelho, a alegria de orar, a alegria de buscar a Deus, irmão. É como, meus irmãos, aleluia, uma criança que está necessitando do leite materno, e Deus entrega através da pregação do Evangelho. Isso é chamado em alguns momentos de a luz da fé. É Deus abrir o nosso coração. Em vez de nós orarmos assim, dizer: Senhor, aquela vida que está lá fora afastada ou distante, é um coração tão duro. Não frise o coração duro. Peça que a luz da fé chegue lá e diga: Senhor, abre aquele coração para ouvir o Evangelho. Abre os ouvidos, abre os olhos, abre a mente. Porque aqui no texto, nos versos 4 e 5, o apóstolo Paulo vai falar de uma cegueira. Olha o que ele diz: mas se o nosso Evangelho, nos quais o Deus deste mundo, melhor dizendo, cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa dele. Meus irmãos, a Bíblia diz que o inimigo, que é chamado de o Deus deste século, ele cegou o entendimento, as mentes daqueles que não creem. A mente deles está cega, o entendimento deles está cego. E Paulo vai falar aqui, meus irmãos, de uma falta de capacidade para enxergar a verdade do Evangelho. E é interessante que ele vai dizer: o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Irmão, isso aqui fala muito da nossa luta. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra os homens, a nossa luta não é contra os rivais, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, meus irmãos, é contra as hostes, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O diabo cega as pessoas com falsas doutrinas, com falsas religiões. O diabo cega as pessoas
pessoas com falsas esperanças. Hoje tem religião para tudo. Tem países, meus irmãos, que estão em continentes asiáticos, por exemplo, que as pessoas adoram qualquer tipo de animal, adoram rato, adoram tantas coisas. Meus queridos, é o diabo cegando essas pessoas, são as distrações do mundo cegando outras pessoas. O entretenimento está tirando a visão espiritual das pessoas. Muita gente está perdendo, meus irmãos, a visão espiritual das coisas, e o diabo, ele tem a sua estratégia. Mas nesta noite, eu acredito, meus queridos, que um colírio de Deus, ele está entregando em nossas mãos hoje, para que nós possamos usar através da pregação do Evangelho, para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Talvez você diga: pastor, eu tenho um irmão que está cego, eu tenho uma irmã que está cega, eu tenho um familiar que está cego, ele está distante, ele não compreende o Evangelho. Jeová vai te entregar um colírio, e você vai conseguir pregar o Evangelho, e ele vai abrir os olhos espirituais. A W. Tozer diz, irmãos, o diabo é sempre um realista. Ele sabe que se conseguir impedir-nos de ver Cristo, não importará o que mais vejamos. Às vezes o diabo nem enche a gente de muita coisa, de muitas visagens, podemos dizer assim. Ele só nos impede de ver Cristo. Às vezes o diabo, ele cega o entendimento das pessoas para enxergar só tribulação ao seu redor, para enxergar pecado. Um dia desse, irmãos, eu convidei um pregador do Evangelho, que crescemos junto, evangelizando, e Deus abençoou a vida dele. Ele já rodou aí muitas coisas, muitas nações. E quando eu o convidei, ele disse: não, eu preciso ver, a cidade está muito perigosa, e que não sei o quê. Muitas das vezes, irmãos, o diabo cega até a gente, para que a gente não possa cumprir plenamente o que Deus quer realizar através das nossas vidas. Ei, tem colírio de Deus nesta noite, meus irmãos. Tem colírio do Senhor neste lugar, e esse colírio, ele vai abrir os nossos olhos espirituais para a glória de Deus. Verso 6, para terminar a nossa rápida palavra. Por isso, verso 6, melhor dizendo, porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas. Eu queria que você guardasse essa expressão. Deus ordenou que a luz brilhasse, se sobressaísse das trevas. É a ordem de Deus, meus irmãos. As trevas não é maior do que o Evangelho de Jesus Cristo. Já existe uma ordem de Deus que a luz brilhe no meio das trevas. Talvez você esteja pensando assim: meu Senhor da glória, aleluia. Fique tranquila, minha irmã, Deus já deu uma ordem para a luz começar a brilhar. Essa luz é a luz do Evangelho. Vai chegar lá, vai chegar na sua casa mais ainda, vai chegar sobre a sua família, vai chegar sobre você. Você é um instrumento da luz. É por isso que você não pode estar escondido debaixo do alqueire. Tem que estar na mesa, no velador, para que todos vejam a luz do Evangelho, o sol da justiça, que brilha e se sobressai sobre a sua vida, e assim você brilha para a glória de Deus. Deus não quer muito agente secreto não, irmão. Uma vez eu ouvi a história, um irmão dizendo que o irmãozinho foi testemunhar na igreja, e o irmãozinho testemunhando dizendo que se aposentou, e aquela coisa toda, e passou tantos anos, e o pastor, pensando que era um testemunho assim grandioso, ele disse: mas eu quero agradecer, irmãos, que estive lá durante tantos anos, e ninguém descobriu que eu era crente. Pensou, irmão? Um agente secreto desse, Deus não quer no reino, não.
Deus quer que você tenha o seu jeitinho. Às vezes você é tímido, às vezes você não é uma pessoa muito expressiva, ou às vezes você é expressivo, mas fique tranquilo, tranquila. Deus vai te usar na hora certa. A luz do Evangelho vai brilhar através da sua vida. Brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus. A luz brilhou sobre as trevas, ela brilhou em nossos corações e ela deu luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você já percebeu? Às vezes, eu não sei assim a história de cada um de vocês, mas às vezes, irmãos, a gente está assim. Eu não sei se alguns de vocês eram assim, mas alguns eu já vi dizer assim: pastor, eu era daqueles que diziam assim: Deus me livre de ser crente. Eu era daqueles que não queria ser crente. Eu era daqueles que brigava com crente. Mas não teve jeito, irmão. Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas. Aí a luz do Evangelho brilhou no nosso coração. E quando brilhou no nosso coração, essa luz, como está aqui no texto, ela foi dada à luz do conhecimento da glória da face de Jesus Cristo. Quando a luz irradiou na sua vida, desvendou um véu dos seus olhos e você viu o conhecimento da glória de Deus. É por isso que você se alegra hoje na igreja, é por isso que você sorri e glorifica a Deus, porque a luz do Evangelho foi ela vivificou o teu coração. A luz do Evangelho trouxe o conhecimento da glória do Cristo. Foi como um véu. Alguém uma vez me disse: pastor, foi como um véu que foi aberto, desvendado, e quando eu reparei, eu já estava em lágrimas, em pranto, e hoje eu amo a esse Jesus, para a glória e para o louvor do seu nome. Quem levanta a mão e diz glórias ao Senhor. Isso é o milagre da conversão, meus irmãos. E aqui eu vou terminar. Aleluia. E aqui eu vou concluir dizendo o seguinte: que nós precisamos estar firmados nessa verdade do Evangelho, entendendo que o Evangelho de Jesus Cristo, somente Ele pode nos tirar da cegueira espiritual e pode nos levar, meus irmãos, a entender que tudo é graça sobre as nossas vidas. Quantos recebem esta palavra de Deus essa noite? Pode dizer glória a Deus. A luz já brilhou aí. A luz está brilhando aí. Pastor, eu estou tão triste que eu acho que não tem nem mais nem um fagozinho de um fósforo, não tem nem um foguinho, irmão, tem luz do Evangelho aí. Ela já brilhou, as trevas foi dissipada, e agora essa luz vai desvendar a sua mente, o seu coração, e você vai ter o conhecimento da glória de Deus. Quem pode dizer glórias ao nome do Senhor nesta noite? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós não vamos nesse momento louvar ao final da mensagem. O nosso tempo foi um pouco mais curto hoje, mas eu quero nesta noite, meus irmãos, convidar nosso irmão Eudes. Ele vai trazer os avisos nessa noite, mas que nós guardemos essa palavra, esse Evangelho que já brilhou. Tem brilho de Deus aí sobre a sua vida. O brilho do Evangelho de Jesus está sobre a sua vida. Irmão, vocês já perceberam uma coisa? Às vezes a gente está atribulado, passando uma situação difícil. A gente está angustiado com a luta que a gente está enfrentando. Quando a gente começa a orar mais um pouquinho, aí a luz do Evangelho parece que tira a venda dos nossos olhos, né? Parece que a gente começa a enxergar as coisas numa outra perspectiva. Às vezes Deus nem resolve a situação. Ele nem resolveu, ele só fez: não, eu vou tirar aqui minha filha, meu filho, eu vou tirar só o véu para você enxergar. Aí quando você começa a contemplar, é aquela alegria que vai inundando o seu coração e a sua alma. Irmão, que essa alegria de Deus, ela invada o seu coração hoje. Que você saia com essa alegria no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Irmão, eu cheguei aqui
Eu estava dizendo para o irmão Fernando, eu cheguei aqui hoje hiper cansado, mas eu não disse para ele, mas vou dizer para vocês, e atribulado também. Mas estou saindo aqui renovado, irmão, hoje, para a glória de Deus, porque essa palavra foi para mim também. Deus tirou assim o véu e a gente começa a contemplar a glória de Jesus Cristo, a face de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.